Boa noite. Boa noite, pessoal. Bem, boa noite. Esperar o pessoal entrar. Boa noite. Boa noite. Bem, pessoal, boa noite. Eu sou o Marcos, um dos integrantes da NEF, e hoje irei bater um papo com o fisioterapeuta Tom Pierin, diretor da Pierin Physio. Vamos falar sobre a atuação do fisioterapeuta no clube, na clínica e também trabalho personalizado com os atletas de alto rendimento e de final de semana, certo? Vamos esperar ele entrar. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marcela. Boa noite, Isa. Boa noite, Elizabeth. Esperar o Tom entrar. Boa noite, Letícia. Vamos tirar algumas dúvidas com ele. Qual é a atuação, qual é o papel do fisioterapeuta esportivo. Convide seus amigos para entrar na live. Mande no aviãozinho aí, mande para todo mundo. Boa noite, o Tom entrou aqui. Vou chamar ele aqui. Boa noite, Tom. Deixa eu convidar ele aqui. Guardando a conexão aqui. Boa noite, Tom. Boa noite, Marcos. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. E você? Fala aí pro pessoal, fala um pouco de você. Bom, em primeiro lugar, agradecer a você, agradecer a UNEF pelo convite de bater um papo hoje, né, sobre fisioterapia esportiva. Eu que tenho um carinho muito grande pela Unisanta, onde eu me formei, e tenho uma admiração pelo núcleo de estudo em fisioterapia esportiva, né, o NEF, que desde na minha época, já lá 2005, 2016, já existia, sempre buscando aí trazer novidades na área, e agora a fisioterapia esportiva num nível altíssimo aqui no Brasil, então nada mais oportuno que a gente falar um pouquinho sobre ela. Sim, nós da NEF que agradecemos a tua disponibilidade, a tua atenção com nós e por estar participando da live. Para começar aqui, eu gostaria de saber qual foi o motivo para você fazer fisioterapia, o que te levou a fazer fisioterapia e como foi seus anos na faculdade. Pô, bacana. Eu, como muitos brasileiros jovens, eu fui um protótipo aí de um atleta profissional de futebol, né? Sim, Eu, desde cedo, eu comecei a jogar futebol, passei por todas as categorias de base, me profissionalizei, então cheguei a um nível um pouquinho acima, e ao longo desses anos todos, até os 21 anos, eu passei por 3 cirurgias de joelho, e ao longo desse processo de recuperação, eu fui conhecendo a fisioterapia, que na época, estamos falando de anos 2000, 99, 2001, então é uma fisioterapia esportiva ainda engatinhando, e ali eu fui vendo o papel do fisioterapeuta, a importância. Então, quando eu terminei, eu parei de jogar com 21 para 22 anos, que eu vi que estava muito difícil devido às lesões, eu falei assim, agora eu vou entrar numa faculdade, fiquei entre educação física, fiquei entre fisioterapia e acabei pelas lesões mesmo ingressando na fisioterapia. sim, legal, legal. E como foi o seu processo acadêmico, os anos na fisioterapia? Você viu as outras áreas também? Eu, desde o começo, sempre quis a esportiva. Eu desde o começo sempre quis a esportiva e desde o começo eu sempre foquei que eu seria um fisioterapeuta do futebol. Isso, de certo modo, foi bacana, porque eu busquei sempre cursos, jornadas, encontros, tudo que fosse relacionado à fisioterapia esportiva aplicada ao futebol, mas também, por um outro lado, foi dificultoso ao longo dos 5 anos da faculdade, porque eu tinha que passar pelos processos de outras tão importantes também áreas, né?
E então isso para mim foi um pouquinho difícil. Eu, por ter sido um atleta de futebol, eu deixei os estudos de lado por muitos anos, de ensino médio. Eu fiz, cursei tudo, mas não era a minha prioridade. Então foi realmente um processo que eu fui me readaptando aos estudos e aos pouquinhos fui engrenando, fui passo a passo, né? Mas sempre com foco na fisioterapia esportiva. Eu já sabia o que eu queria e eu sabia que eu queria trabalhar com futebol. Sim, legal, legal. E explica um pouco mais então para o pessoal aí, qual é a atuação do fisioterapeuta esportivo dentro do clube, como que ele interage num trabalho multidisciplinar com os outros profissionais das áreas, qual é a interação que vocês têm, que nós temos, né, claro, e qual é o papel principal do fisioterapeuta dentro desse trabalho multidisciplinar? Bacana, né? Eu estou formado há 11 anos e a gente pode dizer que nesses 11 anos as mudanças foram muito significativas na nossa área, né? Então, se a gente olhar lá para trás, em 2009, 2008, a fisioterapia esportiva, o fisioterapeuta dentro de um clube era visto somente como o reabilitador, como num processo de recuperação de uma lesão. E hoje, né, a gente vem assistindo a importância do monitoramento de controle de cargas, a importância da gente trabalhar de forma interdisciplinar com outros profissionais, a importância da coleta de dados, de muitos dados dos atletas, do treinamento. Então, é de extrema importância para qualquer profissional que atua com esporte trabalhar em equipe. Cada um tem a sua importância dentro de uma equipe. Às vezes profissionais que são muitas vezes subestimados têm uma importância fundamental dentro de um processo de prevenção, processo de recuperação, dentro de uma performance, de um desempenho desse atleta. Então, eu tenho certeza que hoje o fisioterapeuta, aí eu gosto de falar sempre isso, para puxar a sardinha para o nosso lado, talvez nós sejamos os profissionais mais completos da área da medicina esportiva. Então, nós temos uma visão muito grande de prevenção, de recuperação de lesões, da importância de diferentes aspectos relacionados a sono, relacionados à alimentação, nutrição. Não que a gente vá atuar nessas áreas, mas nós damos muito valor, a gente sabe a importância de todos esses aspectos dentro desse processo visando prevenção e visando recuperação de uma lesão. Sim, sim. E eu queria que você explicasse também a diferença que tem dentro do clube mesmo, o papel do fisioterapeuta antes do jogo, naquela parte ali de interação, o cara tá vindo de lesão, vai voltar para jogar. Explica um pouco aí também para o pessoal essa parte de campo do fisioterapeuta sem ser mais na clínica. Perfeito. Vou falar um pouquinho então da rotina do fisioterapeuta dentro do clube. Nós temos, inicialmente, a primeira coisa que nós devemos fazer quando a gente recebe um atleta é avaliar esse atleta, né? É imprescindível você mapear esse atleta para que você realmente possa conhecer esse atleta a fundo, saber os seus déficits, saber as suas assimetrias, as suas dificuldades, ouvir esse atleta, conversar com esse atleta para entender um pouquinho o que se passa com ele, qual é o seu histórico de lesões, o que ele sente mais dificuldade em desempenhar, que tipo de trabalho que ele sente que surte mais efeito. Então, hoje, às vezes, os profissionais que trabalham com esporte, com futebol, eles pecam muitas vezes nisso. Eu acho que pela automatização da rotina, pela quantidade de atletas, muitas vezes você deixa de lado coisas muito importantes, que é conseguir bater um papo com o seu atleta, conversar, compreender, entendê-lo melhor, porque cada atleta responde a uma forma diferente de um mesmo estímulo. Então, é muito importante a gente ter esse papel de avaliador, esse papel no monitoramento diário desse atleta. E aí, como você fala em relação ao campo, ao dia a dia, nós sabemos que num grupo no futebol, cada atleta com sua necessidade, você muitas vezes vai realizar um trabalho antes do treino visando uma liberação de uma estrutura, uma liberação miofascial, ou para um determinado atleta que tem um tipo de desequilíbrio muscular que foi identificado numa avaliação, você vai fazer um treinamento isocinético nele, ou para um atleta que está com algum tipo de estabilização
pobre ali do movimento, você vai realizar um trabalho mais funcional. Ou seja, você tendo esse mapeamento, você consegue trabalhar de forma individualizada com cada atleta, né? E no caso de um jogo mesmo, propriamente dito, nós ficamos na retaguarda, trabalhando esse pré-jogo, principalmente com atletas que vêm com algum tipo de situação que você precisa ali pontuar antes de um jogo e trabalhando na retaguarda para qualquer situação que necessite. Sim, sim. Como você falou, muitas vezes nós seguimos protocolos, mas protocolo não é receita de bolo. Então, às vezes serve para um, não serve para outro, tem que adaptar. Eu, assim, sou bem contra a protocolos. Eu acho que o protocolo nos serve como norte, principalmente para saber o que não deve ser feito. Porque aquilo que deve ser feito, os objetivos, mas como você vai fazer, depende muito da sua linha de pensamento, da sua forma de trabalhar, da escola que você atua. Não importa para mim, muitas vezes, o caminho, mas importa o objetivo final ali, onde a gente quer chegar. Eu trabalho como gestor de uma equipe de fisioterapeutas aqui em Santos, uma clínica, e para mim não me importa se um trabalha mais com terapia manual, se o outro trabalha mais com... Mas o importante é a gente ter uma convicção, um conceito e um objetivo bem definido, né? E aí você citou a questão do protocolo. Eu acho que é importante a gente saber principalmente o que não deve ser feito para que a gente não perca uma cirurgia, para que a gente não corra um risco desnecessário, para que a gente não anteceda ali um estímulo que pode ser nocivo a uma estrutura. Sim, sim. Agora, pegando um gancho aí que você falou da clínica, agora eu queria o papel do fisioterapeuta esportivo dentro da clínica, seja personal com um atleta de alto rendimento ou com aquelas pessoas mesmo que praticam o teu esporte final de semana, tua natação, teu surf, o futebol, que procura também o fisioterapeuta esportivo. Perfeito. Muda muito, né, a forma de você abordar. Quando você trabalha dentro de um clube com atletas que vivem daquilo, a sua cobrança é totalmente diferente para o atleta, que é a profissão dele, né? E a própria resposta também aos estímulos são diferentes. Então, quando você trabalha dentro de uma clínica onde você tem pessoas comuns, médicos, advogados, engenheiros, que sejam, que gostam de realizar a atividade física, que fazem no final de semana ou que durante a semana se cuidam, treinam, tem alguns objetivos como uma prova de 10 quilômetros, uma maratona ou um campeonato amador de beach tênis, que seja. É diferente porque muitas vezes essa pessoa, pelos compromissos profissionais e pessoais, ela não consegue ter uma dedicação a um trabalho de prevenção ou de recuperação de lesões ou de aumento da performance dela. Isso também se aplica na questão dos estímulos que você dá para ela. Muitas vezes essas pessoas não tiveram uma base lá na infância ou na adolescência, onde há uma memória muscular ali, um engrama muscular dessa pessoa. Então, você também tem que ter essa visão, né? Compreender, principalmente, a individualidade biológica de cada indivíduo, de você tentar também entender um pouquinho como é que é a rotina dessa pessoa, porque como é que você vai fazer um trabalho intenso com essa pessoa de manhã num atendimento se ela, de repente, é um médico e fez um plantão a madrugada toda? Então, é muito importante você realmente ter essa compreensão, porque senão você fica muito robotizado, muito automático dentro de um protocolo, dentro do que você vê nas redes sociais, que hoje é perigosíssimo, né? Hoje a gente vê um mundo de profissionais digitais e poucos profissionais que estão atuando. Então, a gente vê hoje cursos de fisioterapia esportiva, cursos de reabilitação, muitas vezes, mas a gente não vê esse profissional em campo atuando com as pessoas e com os atletas. Então, e aí isso cria, muitas vezes, você idealiza um tipo de recuperação, você cria uma expectativa para esse paciente que pode frustrar tanto o paciente quanto você, e você perder esse paciente das suas mãos ao longo de um processo de recuperação. Sim, um papel que o fisioterapeuta, nesse caso, tem que ter também é muita empatia, né? Entender muito o lado do cliente ali, do paciente ali, porque você não vai cobrar algo que um atleta deveria fazer para uma pessoa comum, como você realmente diz. Eu acho que a empatia hoje é fundamental para qualquer ser humano, e nós que trabalhamos com o indivíduo, com a dor, com o sofrimento, com o medo de retornar, de não retornar à prática do esporte e muitas vezes à sua profissão, nós temos que ter muito essa visão da empatia, né?
compreender que naquele momento a gente não está tratando um joelho, uma coxa, mas a gente está tratando um indivíduo de forma global, né? Um indivíduo com seus medos, seus traumas, seus anseios, e a gente precisa muito conversar com as pessoas, a gente precisa ter muito esse conhecimento da questão emocional, psicológico, de a gente conseguir realmente colocar pontos positivos ali, fortalecer a recuperação da pessoa, tomar cuidado com as palavras que você vai colocar para o seu paciente, para o seu atleta. Hoje eu trabalho com alguns atletas de alto nível, né, do futebol, tanto atletas que atuam em clubes do Brasil quanto fora, e às vezes eles vêm para mim e falam, olha, o meu fisioterapeuta do clube falou que nunca mais eu vou ter a perna equilibrada como a outra. Aí eu falei, caramba, ele pode me dar 6 números, né? Porque aí eu vou ganhar na Mega Sena também, né? Porque como você vai adivinhar isso? Poxa, será que você não está colocando no seu atleta uma responsabilidade que ele nunca, ou já colocando uma barreira ali que ele nunca vai, para você isentar a sua responsabilidade? Então vamos tomar cuidado, nós que estamos trabalhando com atletas de alto nível, que precisam muitas vezes, que milésimos fazem a diferença. É muito importante para que a gente reforce coisas positivas para esse atleta. E não é criar expectativas e para que ele se frustre, mas é tentar tirar o máximo dele. Tentar tirar o máximo dele. Mexer com o mindset do atleta, né? Mindset negativo, mindset positivo. Às vezes uma palavrinha ou outra influencia todo um progresso que você estava subindo, aí derruba. Eu costumo também falar assim para as pessoas, né? Às vezes eu converso com alguns fisioterapeutas, amigos, e falo assim, a gente tem a ciência ao nosso lado e é fundamental a prática baseada em evidência, sem dúvida. E muitas vezes o nosso conhecimento, ele pode nos colocar até em perigo, assim, pode ser prejudicial para o atleta, porque muitas vezes o fisioterapeuta, sem perceber, ele vai lá no atleta e fala, pô, você sabia que você tem um percentual de um risco de uma lesão X dentro de um período tanto de tempo? Porra, peraí, isso não é positivo para o seu atleta. Então, olha, você sabia que quem opera o joelho tem chance 3 vezes mais de... Então, não fale isso para o seu atleta, que não vai ser positivo. Ah, mas eu estou precavendo ele. Eu falei, não, você está querendo se proteger de algo que pode acontecer, mas isso só vai trazer para ele uma catastrofização, uma cinesofobia, só vai trazer para ele coisas negativas. Sim, sim. É exatamente isso que você falou, porque às vezes você fala isso para o atleta, ele mesmo ali no jogo, ele acaba pensando nisso em vez de pensar nas ações do jogo. Então você pode piorar até ele jogando. Sem dúvida, para isso que hoje em dia tem questionários validados e muito importantes para você, quando for liberar o seu atleta ou o seu paciente, você realizar esses questionários, porque embora pode parecer para alguns profissionais e para alguns atletas que a coisa está muito teórica, pô, vou ter que responder um questionário. Não, aquilo lá tem embasamento para proteger o seu fisioterapeuta, para dar respaldo e para mostrar que você ainda não está pronto completamente. Ah, mas eu estou forte, eu estou equilibrado. Mas você está com medo, você está apreensivo para treinar, você está com medo de realizar X movimento. Então, a gente tem que ter todos os tipos de critérios possíveis e todo embasamento para que a gente possa fazer uma plena recuperação, por exemplo. Sim, perfeito, perfeito. Mudando agora um pouco da água para o vinho, gostaria de perguntar em que momento você decidiu abrir uma clínica ou você já entrou pensando que ia abrir uma clínica e quais foram as dificuldades, o processo que você passou para abrir e gerir uma clínica? Desde que eu me formei, eu sempre tive esse sangue empreendedor de querer ter meu próprio negócio e não ficar dependente de um emprego ou de um clube que seja, mas ter um negócio onde eu pudesse realmente me estabilizar sempre, ter essa segurança. Embora a gente saiba que a vida de um empreendedor não é fácil, a gente corre riscos. Eu comecei sozinho numa salinha de 9 metros quadrados mesmo, que só cabia a maca e mais nada, e a mesinha de aparelhos. E nisso, juntamente trabalhando na base do Santos, lá em 2010. Ao longo de alguns anos, eu fui trabalhando na base do Santos e com essa salinha pequenininha e fui fazendo minha clientela, fui fazendo meu nome na cidade. E aos poucos a demanda foi crescendo de solicitação de pacientes. Eu fui contratando 1,
contratando outro, aumentei para uma salinha maior, fui contratando um, contratando outro, aumentei para uma salinha maior e agora, 10 anos depois, no final do ano, se Deus quiser, a gente vai inaugurar o nosso instituto, que a gente aguarda há tanto tempo, com uma estrutura realmente digna dos nossos pacientes, do nível de atendimento que a minha equipe tem hoje, que hoje eu tenho uma equipe de excelência em fisioterapia, eu tenho fisioterapeutas de altíssimo nível hoje trabalhando na minha equipe, que eles, na verdade, que tocam a clínica, porque eu viajo o mundo, você tem acompanhado, atendendo os atletas fora do país, atendendo os atletas aqui também no Brasil, mas quem lida com o dia a dia dos atendimentos das pessoas em Santos, realmente dos nossos queridos clientes que estão aí confiando no nosso trabalho ao longo desses 10 anos, é toda a minha equipe. Sim, perfeito. Entrando nesse gancho aí, nesse momento de pandemia, qual a estratégia que você utilizou, ou o pessoal da clínica utilizou, para não deixar muito os atendimentos caírem nesse momento? Sim, no primeiro momento eu dei um passo para trás, eu fiquei um pouco paralisado, aguardando todo o desfecho do que estava acontecendo, porque era uma coisa muito nova e que as pessoas não estavam tendo consciência inicial, né? Eu tinha ficado em Londres trabalhando com o Felipe Anderson de janeiro até março, e em março eu cheguei no Brasil aqui iniciando esse processo do isolamento e tudo mais. Então, no primeiro momento, eu fiquei 2 semanas off para analisar o que estava acontecendo e saber quais estratégias eu deveria tomar. A primeira coisa que eu fiz foi adaptar ali dentro do meu estúdio de Pilates salas individuais para conseguir atender as pessoas de forma individualizada, com segurança. As pessoas que mais necessitavam, com quadros agudos, com pós-operatórios imediatos. E começamos a fazer o trabalho online para os pacientes que estivessem num grupo de risco, os pacientes que não fossem tão, entre aspas, importantes no momento, prioritários. E aí fomos trabalhando com o consulta online, o qual foi, para alguns casos, muito importante. E aí, aos pouquinhos, a gente foi retomando. Hoje, a clínica, ela não retornou ao local dela original. A gente continua adaptado ainda, mas atendendo novamente os pacientes, separando bem os horários para não ter nenhum contato, para não ter nenhuma exposição, tanto dos pacientes quanto dos meus profissionais. Sim, sim. Eu tenho acompanhado muito você e as redes sociais da tua clínica. Eu gostaria de saber também se você percebeu nos atletas, durante essa pandemia, alguma diferença deles, incertezas, inseguranças? Muito, muito, muito. Os atletas ficaram completamente perdidos, assim, porque você manter o foco durante 2 semanas é uma coisa, você está em casa e você conseguir fazer treinos online, você se alimentar adequadamente, manter os seus hábitos ali, ok. Agora, passa 2 semanas, passam 4, 6, 8 e a coisa vai tomando um corpo muito grande. Aí o atleta ele começa a ficar preocupado com o seu futuro, ele não sabe quando é que vai retornar a sua carreira, alguns atletas ali com contrato expirando, alguns atletas em processo também de recuperação de lesões. Então, isso gerou para esses atletas realmente uma ansiedade e muitos ali descontaram muitas vezes na questão de hábitos de vida, do dia a dia, da alimentação. Outros conseguiram manter seu foco, mas assim, 3 meses parado foi mais ou menos o tempo, né? É muito tempo e hoje a gente já está vendo o resultado desse tempo, né? Não só na diminuição de performance, quanto também na questão de lesões que vão acontecer, são naturais. A gente tem a experiência aí de estudos que foram realizadas com o futebol americano, quando teve o lockdown, o tempo que ficou parado, o aumento de lesões. Então, alguns atletas trabalharam muito forte comigo, principalmente aqueles que vinham num processo de recuperação de lesões. E o que aconteceu? Eles chegaram em seus clubes e foram os primeiros nos resultados de testes. Isso aconteceu porque são atletas que só foram crescendo, subindo ao longo da pandemia. Mas a grande maioria não conseguiu se concentrar e manter ao longo de 3 meses esse equilíbrio, né? Sim. O que facilitou ainda mais o seu trabalho também foi só o período, né? Ele tendo só o período contigo, você consegue controlar a carga de treinamento, saber o que ele vai fazer amanhã, periodizar a semana. Perfeito.
Você falou perfeitamente, porque quando hoje, por exemplo, que esses atletas que eu trabalho retornaram aos seus clubes, eu sempre costumo conversar com os profissionais dos clubes, ter essa relação aberta, porque agora eu sou um complemento. O meu trabalho vai ser em cima do que vem, das informações que vêm sendo realizadas para o atleta no clube. E para não atrapalhar, para não ter um problema de carga de treinamento. Então, eu todo dia me comunicando com os atletas, conversando para saber, poxa, hoje eu vou apagar o incêndio ali, hoje eu vou fazer uma liberação, hoje eu vou só trabalhar mobilidades, poxa, hoje dá para trabalhar força com esse atleta, poxa, amanhã é a folga dele, então vamos pensar num trabalhinho mais global. Então, quando eu tive com esses atletas na pandemia, no isolamento, somente trabalhando com eles somente trabalhando comigo e não trabalhando no clube, ficou muito mais fácil, né? Então, eu utilizei ferramentas, aplicativos de monitoramento de variabilidade de frequência cardíaca, por exemplo. Eu mandava os relatórios para os clubes, muitas vezes, para mostrar o trabalho que vinha sendo realizado. Então, foi bem bacana essa experiência com eles nesse período longo. Sim, eu acompanhei todas as lives que você fez durante a pandemia e em uma delas eu fiz uma pergunta que era qual era a política dos clubes europeus com profissional que trabalha por Sim. fora. Agora eu queria saber, assim, a tua visão, tanto quando você trabalhou dentro do clube, como o pessoal dentro do clube vê o atleta que trabalha por fora, o profissional por fora, e agora que você está por fora, como que você quer que o clube te veja? Ótima pergunta, porque quando a gente vive os dois lados, a gente expande, né, realmente a visão, né? E se eu falar para você que eu via com bons olhos quando eu estava no Santos, ao longo dos 8 anos, eu vou estar mentindo, eu vou estar sendo hipócrita. Mas o que eu percebi é que nos meus últimos 2 anos, a minha visão foi mudando, porque eu sentia que era uma tendência natural, porque alguns fisioterapeutas já estavam iniciando esse processo de trabalhar individualmente com atletas, e os atletas também já vinham conversando comigo dessa busca, porque muitas vezes o clube não proporcionava aquilo que o atleta precisava. Ou muitas vezes alguma técnica que o atleta precisava, o clube não tinha, alguma tecnologia que seja, um trabalho mais individualizado. Então, quando eu tinha esse conhecimento pelo atleta, eu fazia questão de conversar com o profissional que estava trabalhando com o atleta, seja o educador físico, seja o fisioterapeuta. Então, eu fazia questão disso porque eu sabia que, aliás, sabia não, eu sei que o maior patrimônio ali é o atleta. E, em primeiro lugar, tem que estar o atleta, e não nossa vaidade, nosso ego. E saber que o nosso empregador, que é o clube, no caso, para quem trabalha dentro do clube, ele tem o atleta como o maior patrimônio, a mercadoria ali, que ele vai realmente, que a gente vai ganhar o bicho ali em cima dele, né, na verdade? Então, a gente tem que colocar o atleta, a saúde do atleta e a performance do atleta à frente de qualquer tipo de vaidade. Mas não é isso que a gente encontra no dia a dia, na rotina que eu tenho. Então, existem fisioterapeutas de clubes do Brasil que, poxa, têm uma relação ótima comigo e me agradecem pela transparência, pela comunicação. Mas tem profissionais que parece que fazem o contrário para gerar uma discórdia com o atleta. Então, isso é muito individual. Isso é de cada pessoa. Sim. Agora eu queria que você desse um recado para o pessoal. Algum conselho que você daria para as pessoas que estão assistindo? A pessoa quer entrar na faculdade de fisioterapia ou já está na fisioterapia e quer seguir nessa área. Quais os conselhos que você daria para essa pessoa que você não teve? Assim, você aprendeu só depois e falou, putz, se eu soubesse disso na faculdade, seria diferente. Olha, é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Não, olha, eu acho o seguinte, na vida hoje, né, para a gente conseguir ser um profissional de referência, de sucesso, seja a palavra que a gente quer utilizar, a primeira coisa é compreender que o mais importante que a questão técnica do embasamento que você tem, que isso é óbvio, é requisito mínimo, é a conduta sua ética, moral, como você é com as pessoas, com os seus atletas, com os seus pacientes da clínica, com os seus colegas de profissão. Então, a primeira coisa é você compreender que o que vai determinar o seu sucesso, o que vai determinar o quanto que você vai subir e quanto que você vai ter de experiências diferentes, porque a fisioterapia esportiva ela pode te proporcionar maravilhosas experiências. Então, eu sou muito grato a Deus e também muito grato às pessoas que me ajudaram, me apoiaram e muitas vezes me deram oportunidades.
porque de hoje eu consegui tão cedo ter experiências bacanas no futebol, na fisioterapia esportiva. Então, eu sempre falo isso para os meus fisioterapeutas, olha, é dia a dia, é trabalho, é honestidade, é transparência, aliado, obviamente, à competência, que com certeza as oportunidades vão surgindo. Então, o fisioterapeuta que quer trabalhar com esporte, ele tem que amar o esporte, ponto. Ele tem que amar o atleta, ele tem que compreender o que é a vida de um atleta, o que o atleta sente no treinamento, o que o atleta sente com a dor, o que o atleta sente não só fisicamente, mas principalmente emocionalmente, né? Ele tem que entender que uma percepção dele positiva, ele tem que entender que às vezes uma intervenção dele correta pode mudar a carreira de um atleta e, consequentemente, todo um resultado de um clube, toda uma projeção de uma família envolvida. Então, é muito importante para que a gente entenda o contexto que a gente está inserindo e o quanto que a gente tem responsabilidade na carreira de um atleta. Sim, ainda mais quando separa a base profissional, a base você está trabalhando com sonho, né? Às vezes você trabalha ali com meninos de 17, 20 anos que vêm de lesão, sofreu lesão LCA, LCP, e você está trabalhando com o sonho do atleta, né? Porque até aquele momento que ele ainda não vingou, né? Sem dúvida. Trabalhar com base profissional são dois mundos distintos, né? Tanto de profissionais que estão inseridos, quanto de objetivos, de investimento, de estrutura, de tudo. São dois mundos distintos. Eu tive a oportunidade de ficar 4 anos na base do Santos e 4 anos no profissional. Então, quando a gente trabalha com a base, onde a gente vê garotos de 12, 13 anos saindo de casa cedo, longe, milhares de quilômetros, longe, e realmente deixando família muitas vezes, ou às vezes a família largando tudo para ficar com o seu filho aqui, envolve muita coisa, envolve pressão, pressão da família, pressão dos amigos, da sociedade, e o atleta idealiza, né, a sua carreira, a sua projeção, e a gente, como formador que nós somos, na base a gente se torna mais do que fisioterapeuta, nós somos formadores do caráter daquela criança, daquele adolescente, que muitas vezes fica mais tempo conosco do que com seus próprios pais. Então é muito importante que a gente consiga passar informações bacanas e a gente possa abrir a cabeça desses atletas. Eu tenho hoje uma relação maravilhosa com muitos atletas que trabalharam comigo no Santos, na base, que não vingaram para o futebol, que estão trabalhando em outros segmentos, viraram advogado, virou professor, que seja, e que a gente conversa até hoje. Como também muitos atletas que eu trabalho hoje no profissional, atletas de altíssimo nível, como, por exemplo, Emerson Palmieri, do Chelsea, Felipe Anderson, do West Ham, Gustavo Henrique, do Flamengo, Alisson, do Santos, e aí eu ficaria falando mais vários que hoje realmente são atletas de ponta, e a relação que a gente tem hoje, ela é devido a toda uma relação construída na base de confiança e da gente poder deixar esse nosso legado para o atleta, ele entender se ele pode contar contigo de verdade ou não, né? Sim, perfeito, perfeito. Tá muito legal o papo aqui, mas lembrando que a gente colocou uma caixinha de perguntas no Instagram, surgiram algumas perguntas, tá? Eu vou falar uma delas aqui. Se você acha que hoje em dia ainda tem preconceito com mulheres nessa área? Eu acho que hoje em dia ainda tem preconceito com as mulheres na vida profissional. A primeira resposta que eu posso dar é essa. Agora, que isso está mudando, está mudando. A gente tem hoje fisioterapeutas do futebol feminino, na seleção, mulheres, isso é fundamental. A gente tem fisioterapeutas mulheres no futebol masculino, que eu vejo com naturalidade. Inclusive, uma grande fisioterapeuta que trabalha na minha clínica, Priscila Marques, é uma fisioterapeuta com um altíssimo nível, que poderia estar trabalhando em qualquer clube do mundo, né? Mas eu não quero, ela vai ficar aqui comigo, eu já falei para ela. e assim... então, assim, eu acho que as mulheres elas têm um espaço como qualquer outra pessoa, como homem, qualquer outra pessoa tem que ser visto naturalmente. O que vale é a competência, o caráter e a ética do profissional. Sim, perfeito. Surgiu outra pergunta também. Se você teve sempre teve vontade de ser fisioesportivo ou foi ao decorrer da formação? Não, sempre tive, como eu falei, por ter sido atleta, eu entrei na faculdade já totalmente focado do que eu queria. Não é brincadeira, eu acredito muito na questão da energia, do pensamento, do foco. Quando eu entrei na faculdade, eu coloquei um papelzinho ali no meu espelho e falei,
eu serei fisioterapeuta do Santos Futebol Clube. Pode parecer besteira, mas eu acredito muito nesse tipo de foco. Diariamente você visualizar aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, você se sentir como já, você sentir a sensação daquilo que você procura, daquilo que você almeja e falar para Deus sempre que, se for realmente para você ser feliz, que Ele leve você até esse caminho. Sim, sim. Uma prova disso é que as pessoas sabem, mas você é uma das referências para mim na fisioterapia esportiva. Desde que quando eu estava na graduação da educação física, eu sempre acompanhei você, a Pierin, e eu sempre falei, pô, eu quero ser que nem o Tom, quero trabalhar que nem o Tom. E ano passado eu estava em dúvida entre que faculdade eu ia fazer. Se eu ia fazer Unisanta, ia fazer Unip ou Unifesp. E aí eu conheci o NEF. Eu vi o NEF, o Instagram do NEF, e falei assim, não, eu vou estudar na Unisanta, porque lá eu quero entrar no NEF. E aí um ano depois, graças a Deus, eu tô aqui no NEF fazendo uma entrevista com você. Pô, eu fico muito feliz pelas palavras, eu fico muito honrado, eu acho que não sei nem o que falar, fico até emocionado, porque eu tenho certeza que todas as pessoas, é muito importante a gente ter referências na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E eu, com certeza, eu tive ótimas referências. Uma delas é nosso professor da Unisanta, que é o Avelino. Foi o professor que me levou para o Santos, para a base, depois me levou para o profissional do Santos. Então, comecei com ele como estagiário na clínica dele. Então, era uma referência para mim naquele momento, né? Hoje a gente trabalhou junto já, tudo. Então, somos aí colegas de profissão. Mas naquele momento, como hoje, para você que é um estudante, naquele momento eu tinha uma referência que foi super positiva. E isso é importante, a gente ter referências positivas que possam nos moldar como profissionais e pessoas também. Sim, sim. Perfeito. A nossa live está ótima aqui. Eu falaria mais umas 2, 3 horas do assunto que eu amo falar, mas nosso tempo está acabando aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação, a sua disponibilidade. E eu gostaria de pedir para o pessoal tirar um print e marcar o Tom, marcar a Pierin Fi, marcar o NEF. Marcos, eu te agradeço pelo convite, agradeço a todos do NEF, que eu tenho muito carinho e respeito. Sempre falo que estou sempre à disposição para vocês, para a gente agregar com workshops, com treinamentos, com encontros. Eu sou um cara que eu adoro isso aí, porque eu me coloco no lugar de vocês. E eu sei que é importante essa troca de experiência. Daqui a pouquinho, daqui a alguns anos, vocês serão colegas de profissão. Quem sabe alguns de vocês trabalharão comigo numa clínica, dentro de um clube. A gente não sabe, e a vida é redonda. Então, uma mensagem que eu quero deixar para todos é que a coisa é redonda, a gente tem que estar sempre fazendo o bem, sendo correto, que com certeza as oportunidades surgem e a vida, o relacionamento é fundamental. Sim, eu que agradeço a tua participação e é isso aí. Vamos tirar um print aqui, pessoal. O Tom travou aqui para mim. Eu estou ouvindo. Tom, travou aqui. Oi, Marcos, estou ouvindo. Obrigado, Marcos. Opa, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, mas não tô vendo. Então vamos dar uma boa noite para todo mundo aqui. Boa noite, meu amigo. Tom, valeu. Tchau, tchau. Um abraço, galera. Boa noite para todo mundo, viu?